Palavras diárias de Deus. A carne do homem foi corrompida por Satanás, mais profundamente cegada e seriamente ferida. A razão mais fundamental pela qual Deus opera pessoalmente na carne é porque o objeto de sua salvação é o homem, que é da carne, e porque Satanás também usa a carne do homem para atrapalhar a obra de Deus. A luta contra Satanás é, na verdade, a obra da conquista do homem, ao mesmo tempo que o homem é também o objeto da salvação de Deus. Dessa maneira, a obra do Deus encarnado é fundamental. Satanás corrompeu a carne do homem. O homem tornou-se a personificação de Satanás e tornou-se o objeto a ser derrotado por Deus. Assim, a obra de lutar contra Satanás e salvar a humanidade ocorre na Terra. E Deus deve tornar-se humano para poder lutar contra Satanás. Essa é uma obra da maior praticidade. Quando está operando na carne, Deus está realmente lutando contra Satanás na carne. Quando opera na carne, Ele está fazendo sua obra no reino espiritual e torna toda a sua obra no reino espiritual real na terra. Quem é conquistado é o homem, que é desobediente a ele, e aquele que é derrotado é a corporificação de Satanás, que é o inimigo dele, e aquele que é finalmente salvo também é o homem. Assim sendo, é ainda mais necessário para ele tornar-se um homem que tem uma casca de criatura para que seja capaz de ter uma luta real contra Satanás, conquistando o homem que é desobediente a ele e possuidor da mesma casca exterior que ele, e salvar o homem que é da mesma casca exterior que ele e que foi ferido por Satanás. Seu inimigo é o homem. O objeto de sua conquista é o homem, e o objeto de sua salvação é o homem que foi criado por ele. Ele deve tornar-se homem, e desse modo, sua obra torna-se mais fácil. Ele é capaz de derrotar Satanás e conquistar a humanidade. E mais ainda, é capaz de salvar a humanidade. Embora essa carne seja verdadeira e normal, ele não é carne comum. Não é carne que é só humana, mas carne que é ao mesmo tempo humana e divina. Essa é a sua diferença para com o homem, e é a marca da identidade de Deus. Somente uma carne como essa pode realizar a obra que ele pretende realizar, cumprir o ministério de Deus na carne e completar plenamente sua obra no meio dos homens. Se não fosse assim, sua obra entre os homens seria sempre vazia e falha. Mesmo que Deus possa lutar contra o espírito de Satanás e emergir vitorioso, a velha natureza corrompida do homem nunca pode ser resolvida. E aqueles que são desobedientes a ele e se opõem a ele nunca podem verdadeiramente sujeitar-se ao seu domínio. Quer dizer, ele nunca pode conquistar a humanidade e ganhar a humanidade inteira. Se sua obra na Terra não puder ser resolvida, então sua gestão nunca chegará a um fim e a humanidade inteira não será capaz de entrar no descanso. Se Deus não puder entrar no descanso com todas as suas criaturas, então nunca haverá um resultado para tal obra de gestão, e a glória de Deus, consequentemente, desaparecerá. Embora sua carne não tenha autoridade, a obra que ele faz terá alcançado seu resultado. Essa é a direção inevitável de sua obra. Mesmo se sua carne possuir ou não autoridade, contanto que ele seja capaz de fazer a obra do próprio Deus, então ele é o próprio Deus. Não importa quão normal e comum é essa carne,
Ele pode realizar a obra que deve realizar, pois essa carne é Deus e não apenas um homem. O motivo pelo qual essa carne é capaz de fazer a obra que o homem não pode fazer é porque sua essência interior é diferente da de qualquer homem. E a razão pela qual ele pode salvar o homem é porque sua identidade é diferente da de qualquer homem. Essa carne é tão importante à humanidade porque ele é homem. E mais ainda, é Deus, porque ele pode fazer a obra que nenhum homem comum na carne pode fazer e porque pode salvar o homem corrupto que vive com ele na terra. Embora ele seja idêntico ao homem, o Deus encarnado é mais importante para a humanidade do que qualquer pessoa de valor, pois ele pode fazer a obra que não pode ser realizada pelo Espírito de Deus. É mais capaz do que o Espírito de Deus de dar testemunho do próprio Deus. E é mais capaz do que o Espírito de Deus de ganhar plenamente a humanidade. Como resultado, embora essa carne seja normal e comum, sua contribuição para a humanidade e sua importância para a existência da humanidade o tornam altamente precioso. E o real valor e a importância dessa carne são imensuráveis para qualquer homem. Ainda que essa carne não possa destruir diretamente Satanás, ele pode usar sua obra para conquistar a humanidade e derrotar Satanás e fazê-lo se submeter plenamente ao seu domínio. É pelo fato de Deus ser encarnado que ele pode derrotar Satanás e é capaz de salvar a humanidade. Ele não destrói Satanás diretamente, mas torna-se carne para fazer a obra de conquistar a humanidade, que foi corrompida por Satanás. Desse modo, ele é mais capaz de dar testemunho de si mesmo entre as criaturas e mais apto para salvar o homem corrompido. A derrota de Satanás pelo Deus encarnado dá maior testemunho e é mais persuasiva do que a destruição direta de Satanás pelo Espírito de Deus. Deus na carne é mais capaz de ajudar o homem a conhecer seu Criador e mais capaz de dar testemunho de si mesmo entre as criaturas.